Olá, professor. Meu nome é Vinícius Pessoa da Silva e eu serei o representante por estar expondo o assunto do vídeo do grupo. Primeiramente, nosso grupo pensou em explicar o procedimento comum, sendo mais específico a fase de conhecimento, pois muitas vezes a gente estuda uma ação e ficamos um pouco confusos qual será o próximo passo a se seguir. Então, de forma resumida, estarei explicando nesse vídeo. Primeiro, começa com a fase postulatória, que é com a petição inicial, onde está as informações que precisa ter na petição inicial, é do artigo 319 e 320. Com a petição inicial, o reclamado ou o réu, melhor dizendo, ele é citado e é marcada uma conciliação ou mediação. Caso haja um acordo, é feita a homologação desse acordo e extingue o processo. Caso não tenha, é aberto o prazo de defesa, que é a chamada contestação. Nessa questão, se o réu não fazer a contestação, perder o prazo, acaba gerando consequências graves, como a revelia. Também tem a questão da reconvenção. Só que essa parte da reconvenção que o réu pode estar fazendo, se ele não fazer, ele não tem prejuízo, como na contestação. Terminando essa fase, nós entramos na fase ordinatória, que basicamente é a entrada do saneamento. Significa dizer que o juiz ele irá, como se diz, fazer as providências preliminares. Não necessariamente precisa ter essas providências, depende muito do caso. Mas, independente disso, feitas essas providências preliminares ou não, o juiz irá fazer como diz, um julgamento conforme o estado do processo. E é nessa parte que o juiz tem algumas situações que precisa decidir. E uma delas é continuar com o processo. Como esse vídeo é uma forma de resumir, iremos dar continuidade. Terminou essa parte ordinatória, entramos então na fase instrutória. Nessa fase é onde deve se gravar a frase provas, pois é onde fica mais intensa a questão das provas, onde as partes irão alegar ou não, principalmente provas orais, como testemunhas, até porque é marcado o julgamento de instrução e audiência de instrução e julgamento. Diante disso, também tem a questão dos peritos, quando precisa de prova de perícia. O juiz, dependendo do caso, ele pode dar uma decisão do processo nessa fase. Depende muito da situação e complexidade do caso. Ele, na mesma audiência, ele pode estar dando a sentença. Mas se o processo e o caso for muito complexo, o juiz tem um prazo para dar essa sentença. Então, caso o juiz ele não dê na fase como se diz, fase instrutória, ele irá ter 30 dias para proferir a sentença, que é nessa parte que entramos na fase decisória. O juiz dando a sentença termina a fase de conhecimento. É nessa fase de conhecimento onde o autor ou o réu saberá se teve ganho ou não no processo. Como no vídeo é um resumo, nós não iremos adentrar na situação de recurso, mas é nessa questão de forma resumida como o procedimento, cada segmento acontece.